sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Aleluia. Abre comigo em Ezequiel 37, por favor. E eu sei que tem 3 tipos de pessoas, amados, que vieram a essa reunião essa noite. 2 foi o Senhor que trouxe. A terceira, depois a gente vai dizer ou vai pensar. Porque o texto de 1 Coríntios, eu até comentei com o pastor Deusimar ali, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Existem 2 tipos de pessoas que Deus trouxe aqui essa noite. Quem tem fome, Deus vai dar a você de comer. Ele vai saciar a sua mente. Amém? Mas aquele que tem uma mente de semeador, Ele vai te dar semente. Porque o que é semeador, ele entende o propósito. E quanto mais semente ele tem, mais ele semeia, e mais ele se farta, e mais semente ele tem. E oxalá se o Senhor nessa noite encontrar uma pessoa nesse salão, uma pessoa nessa reunião que queira semente. Se ele encontrar alguém que queira a palavra de Deus como semente, ele muda a circunstância de uma cidade, de uma nação. Você entendeu? Se você tem fome, Deus vai te alimentar nessa noite. Mas se você quer semente, para que você semeie e sempre seja farto e venha sempre estar alimentando as pessoas através da sua vida, Deus vai te dar semente nessa noite. Porque Ele dá semente ao que semeia, e Ele dá pão ao que tem fome. Amém? Amados, eu tenho aprendido que você só pode desfrutar daquilo que você entende. Se você não entende algo, você não tem como desfrutar. Muitas vezes nós estamos em circunstâncias que nós não desfrutamos daquele momento, porque nós não entendemos. E hoje eu clamo ao Senhor Jesus que você venha entender essa palavra, para que você venha desfrutar dessa palavra e venha nortear a sua vida. Amém? Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava dentro de ossos, cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: o filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Disse-me Ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sob modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus:
Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e essa palavra liberada, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e será eternamente. Sabemos que o Senhor tem falado nesses últimos dias à igreja, ao corpo do Senhor, de forma tremenda, sobrenatural, nos quatro cantos da terra. E não seria diferente a nós que Te amamos, o qual o Senhor nos escolheu, para que essa palavra também não fosse ministrada a nós. Por isso, Paizinho querido, eu quero Te pedir pelo Teu Espírito que habita em nós, vem trazer entendimento para que desfrutemos, viemos estar, ó Pai, desfrutando dessa palavra e vivendo isso dia após dia, para o louvor da glória do Teu santo e bendito nome. Amém? Quantos já leram esse texto aqui? Quantos já ouviram pregações sobre esse texto aqui? Ele é um texto muito conhecido. Ele é um texto sobre Ezequiel, e Ezequiel ele está praticamente cativo. Ele está sendo levado cativo à Babilônia. Ele profetiza por ano de 597 a.C. Só que ele profetiza algo que nem ele não entendia o que iria acontecer. E o que me chama a atenção nessa noite é que Deus nos trouxe um texto, um tema, e desde o começo da abertura dessa reunião, Deus tem falado sobre alinhamento. Vira para o seu irmão e fala: alinhamento. Mais forte, alinhamento. Então essa noite, irmãos, você vai entender que o alinhamento é assim como é na terra, é no céu. E assim como é no céu, tem que ser na terra. Você lembra a oração do Pai Nosso quando Jesus ensinou? Olha, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Talvez muitas vezes nós não entendemos o porquê que nós nos reunimos como corpo. Muitas vezes nós não entendemos porquê que o Senhor te tira do norte, do sul, do leste, do oeste, te congrega nesse lugar. E aí falta entendimento para desfrutarmos o que Deus tem. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu entendimento vai ser aberto para que você saiba que Deus te levou como um profeta, uma profetisa na sua casa, na sua cidade, nessa nação e nas nações da terra. Talvez você está passando circunstâncias por falta de alinhamento. E ontem, há uns um mês e meio atrás, e é muito interessante quando a gente vai vendo que o Espírito vai movendo algo, o céu vai falando. Presta atenção, eu cheguei na secretaria da igreja, e o pastor Esmar, mais a Jennifer e a Cláudia, desculpa Cláudia, e a Cláudia estavam conversando sobre corpo. E Deus tem me falado muito sobre alinhamento de corpo. Aí ontem à noite eu vim na Nobreza Jovem, buscar a Kristen. E o pastor Fernando começou a falar de corpo, e ele começou a falar de corpo, porque nós somos um corpo. E eu comecei a me regozijar e comecei a me alegrar. Sabe por quê, pastor Davi? Porque o Espírito de Deus, ele vai movendo através do corpo. Então quando Deus quer falar algo, quando Deus quer trazer o entendimento a algo, ele começa a falar no meio da congregação. Acompanhe comigo, eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, mas acompanhe comigo, para você entender o que é alinhamento. Ezequiel no versículo 31, no versículo 1, ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. Você pode entender que o Senhor Deus, ele veio, ele pega Ezequiel, ele deixa Ezequiel num lugar e faz Ezequiel andar. É interessante quando Deus ele quer te falar algo. É interessante quando Deus quer te alinhar em algo. É interessante quando Deus quer que você flua em algo. E eu vou falar sobre fluir. Há uma diferença muito grande em fluir e você simplesmente
funcionar. Há uma diferença muito grande em você funcionar e fluir. E isso o Senhor vai trazer entendimento essa noite. Porque o Espírito de Deus quer que você flua. Repita comigo: o Senhor quer que eu flua. Porque o Espírito de Deus habita em mim. Não só funcione, Deus quer que você flua. Amém? E é interessante que Deus sabia onde que estava Ezequiel. E Ele vai, pega Ezequiel pela mão e conduz Ezequiel e deixa Ezequiel num lugar. Quantas vezes você já ouviu essa pregação nesse texto? E algumas pessoas dizem assim: e perguntou o Senhor a Ezequiel: Ezequiel, o que é que vês? Quem já ouviu muitos pregadores falar assim: Ezequiel, o que é que vês? Eu já ouvi várias pessoas dizendo isso. Você vai olhar o texto não fala para que Deus pergunta a Ezequiel o que vês. Observa bem o texto, o versículo. O versículo ele diz assim: que Ezequiel, ele tem um mover de Deus na vida dele, no momento em que ele está a sós com Deus, no momento onde que Deus sabia onde ele estava, e ele pega Ezequiel, que é profeta, e leva a um lugar. E quando chega a esse lugar, Ezequiel, repete comigo, Ezequiel, ele começa a fazer uma análise do lugar. E ele começa a dizer: olha, seguinte, esse lugar é um lugar onde tem muitos ossos, e ossos sequíssimos. Deus não fala para Ezequiel que estava levando ele a um vale de ossos. Ezequiel mesmo, ele chega, meu amado, e começa a dizer: esse vale tinha ossos sequíssimos. E o texto no versículo diz: ele me fez andar sobre esse vale. Meu irmão, eu já vou começar aplicando na sua vida, porque o nosso tempo é pouco. Deus quer mover através da sua vida, presta atenção, não deixa nenhuma palavra dessa escapar sobre os céus da sua cabeça. Deus quer mover sobre a sua vida, por isso que Deus está te conduzindo em lugares, e esses lugares Deus tem te mostrado o que precisa acontecer ali, como está aquela região, como está aquela situação, muitas vezes no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu serviço, no seu ministério. Roberto, tira um pouquinho de agudo para mim, fazer um favor. E Deus tem te conduzido, Ele tem te levado a lugares, e você tem enxergado. Presta atenção, não é Deus que tem falado o que você tem visto, é você que tem visto circunstâncias que te rodeiam. Quantos aqui têm visto as circunstâncias que te rodeiam? Erga a sua mão. Espiritualmente, você tem visto? Quantos não têm visto aqui? Fala: pastor, eu estou numa circunstância tão terrível, eu estou numa situação tão complicada, eu não estou enxergando o que está acontecendo. E eu quero testemunhar algo para vocês. Em 2009, e eu só vou testemunhar porque eu pedi permissão para a Sonali. Em 2009, eu mais a Sonali entramos num desacordo. Nós tivemos uma situação na nossa vida, a Laricinha não tinha nem nascido, aonde na situação eu achei que eu tinha razão, e ela achou que ela tinha razão. E nós ficamos de 2009 até agora, 2017, até agora, achando que essa situação estava resolvida, que essa situação estava conversada, que o que eu disse, o que ela disse estava terminado. Mas esses tempos atrás, numa situação lá em casa, eu estava lá assim trabalhando, e aí Deus começou a ministrar no meu coração e disse: o que falta em vocês é alinhamento nisso. Eu disse: peraí, isso já foi conversado, isso foi em 2009, Deus. Deus falou: não foi alinhado. Sem alinhamento as coisas não vão. Pastor Josmar falou sobre o carro aqui, e é verdade. Quem já trocou pneu de carro, botou pneu em carro, sabe que a primeira coisa que você tem que fazer num carro, para não perder o carro, é fazer o quê? Alinhamento. E o quê? Balanceamento. Senão você perde todo o pneu novo. O carro não te dá estabilidade, o carro não te dá segurança, e você perde o dinheiro que você gastou. Então, sem alinhamento as coisas não vão, as coisas não fluem.
E eu quero que você preste atenção nesse texto, porque no versículo 3 ele diz assim: então o Senhor me fez uma pergunta: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Deus faz uma pergunta para Ezequiel de acordo com aquilo que Ezequiel viu. Tem circunstâncias na sua vida que você está vendo, mas você não está tendo tempo com Deus para Deus te fazer perguntas. E aí você fica perdendo tempo, como eu e a Sonali perdendo tempo de 8 anos. 8 anos desalinhado por causa de umas palavras que nós dizemos uns aos outros. E aí o Senhor começou a falar comigo, e eu chamei ela e falei: amor, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Aquilo que aconteceu assim, 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 você entendeu? Não, eu entendi dessa forma. E eu falei: mas eu entendi dessa forma. Aí o Espírito Santo falou comigo: pede perdão para ela. Mas você está com a razão. Você tem 8 anos que você está com a razão. 8 anos que você acha que você está certo. E eu virei e falei: meu Deus. E Deus virou e falou assim: alinha. Alinha. Porque, irmão, alinhamento não vai te custar alguma coisa, não. Alinhamento vai te custar a sua reputação. Alinhamento vai custar a sua integridade, a sua postura, a sua humildade. Você vai ter que descer e pedir e falar assim: me perdoa. E eu cheguei para ela e falei assim: amor, me perdoa. Mesmo que eu achava que 8 anos eu estava certo. E ela virou e falou assim: me perdoa. E eu falei: não, mas quem está te pedindo perdão sou eu. Mas ela falou assim: mas eu também preciso te pedir perdão, porque eu te feri. E eu falei: você me perdoa também porque eu te feri. Isso foi numa semana, no meio da semana. Na terça-feira, presta atenção, isso foi na quarta ou na quinta. Na terça-feira da outra semana, presta atenção, foi liberado uma linha de crédito para compra de automóveis na conta dela, por ser funcionária pública, com a taxa de juros lá embaixo. E ela me ligou, falou: amor, o gerente me chamou aqui que foi liberado hoje, sexta-feira. Isso nós conversamos que dia? Na quarta. Na sexta-feira foi liberado para compra de automóvel. Eu virei para ela e falei: vai lá, faz os cálculos com o gerente e traz. Quando eu vi as taxas de juros, a linha, eu virei e falei assim: que isso? Isso não existe. Ela falou: mas é só para aquisição desse negócio. Eu falei: faz. Isso na terça. Na quarta de manhã eu estava trabalhando, Deus falou comigo às 9 horas da manhã: abre o seu Facebook. Eu abri o meu Facebook. Quando eu abri meu Facebook, está lá até o Jean Freitas aqui. Ele correu também e entrou para tentar. Porque eu abri, caiu, eu cliquei na página de negócios do Facebook. Apareceu uma foto de um Palio. Eu olhei as fotos do Palio, está lá R$6.000. Eu falei: mas se foi esse aqui? A menina tinha 20 minutos que ela tinha postado. E eu falei: Sonali, liga para ela. Ligou para ela. Ela falou: não, eu dou prioridade. Aí o Janzinho entrou depois de mim e falou: eu queria ver o carro. Até as 2h30 da tarde, mais de 22 pessoas queriam ver o carro. E aí à noite eu fui ver o carro. Quando o cara deu na partida no motor, um carro 2001, que o valor dele era 9.000. O cara vendeu para nós por R$5.800. Alinhamento. E nós estávamos muito tempo a pé. Eu estou falando de uma coisa material, mas eu quero falar também de coisas que nos sustentam, que são as coisas espirituais. Por que eu estou te dando um testemunho meu? Porque Deus não vai fazer nada com você se antes não fizer em você. Não adianta você querer que Deus vai fazer as coisas através de você, se antes Deus fazer em você. Deus primeiro precisa fazer em você. Ele precisa alinhar você. E a única coisa que vai acontecer na sua vida é se você parar e ouvir o céu. Você precisa ouvir o céu. Você não precisa ouvir as circunstâncias. Você não precisa ouvir sei lá, sabe, tanta coisa que está aparecendo na igreja ultimamente. É tanto ativismo, é tanta coisa. Mas você tem que se mover de acordo com o que o céu diz para você. E o texto de Ezequiel, Deus deixa bem claro
e fala assim: o que você está vendo pode reavivar? Pode voltar a ter vida? Aí presta atenção o que Ezequiel fala: tu sabes. Meu irmão, Deus sabia onde estava Ezequiel. Deus conduz Ezequiel a um lugar. Ezequiel tem uma visão clara do que tem que ser feito ali. Mas o Senhor faz uma pergunta para ele e fala assim: Ezequiel, pode voltar a ter vida? Vai voltar a ter vida o quê? Um monte de ossos. Então aqueles ossos um dia teve vida. Ele fala: pode voltar a ter vida, pode reavivar, pode voltar a ter vida. E eu quero dizer para você nessa noite que aquilo que você perdeu a vida, Deus manda te dizer: vai voltar a ter vida. Vai voltar a ter vida. Deus, eu não estou mais fluindo. Meu ministério está acabando, a minha casa está bagunçada, meus filhos estão nas drogas, está na prostituição, está na homossexualidade. Eu estou perdendo meu casamento. Mas como profeta, nessa noite eu quero te dizer: assim que você alinhar com o céu, porque seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, os céus vão se mover ao seu favor. Alinhamento, assim na terra como é no céu. Não adianta fazer evento, não adianta fazer qualquer coisa se o céu não está falando para você fazer. Para tudo. Esse é o tempo de nós pararmos. Será que nós não estamos entendendo que o céu nos parou? Por que o céu nos parou? Para alinharmos. Não tem jeito de conduzir o carro. Antigamente, presta atenção, a glória, a fumaça de Deus enchia o templo. Hoje a gente vai ali e aluga uma máquina de fazer fumaça, para que a fumaça venha e a gente possa dizer no meio do culto: nossa, você viu a fumaça? Parece que a glória de Deus estava lá. Eu quero saber se tem pessoas aqui que querem sementes na sua vida, porque Deus quer dar semente se você tem um coração de semeador. Se você quer mudar a circunstância da sua casa, da vida da sua esposa, do seu esposo, da sua filha, do seu filho, dos seus negócios, da sua vida financeira, do seu ministério, Deus quer te dar sementes nessa noite. E continuando o texto, ele diz, presta atenção: Senhor, tu sabes. Meu irmão, qual que era a função de Ezequiel? Não era profeta? Ou a função de Ezequiel era rei? Ezequiel era o quê? Repete comigo: profeta. Mais forte: profeta. Então quando ele vê o vale de ossos sequíssimos, que ele mesmo diz, o que ele deveria ter feito? Senhor, o que tu queres que eu profetize aqui? É entender a sua função. Muitas vezes as coisas não fluem porque você está fora da sua função. Se você é profeta, você tem que profetizar. Mas, repita comigo: eu não posso desfrutar daquilo que eu não entendo. Eu só posso desfrutar, só posso saber, só posso ter as delícias daquilo que eu tenho entendimento. Então eu tenho que saber qual é a minha função. E o texto continuando, o Senhor diz, olha, no versículo 5: assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me ordenaram. Enquanto eu profetizava, o cara está num lugar aonde o próprio Deus pega ele e leva ele para um lugar. A mão do Senhor conduz ele. Deus tem te conduzido a lugares que você não sabe por quê, mas é o Senhor que tem te conduzido. Porque o Senhor tem te levantado como profeta nesses últimos dias, porque o Espírito de Deus habita dentro de você.
Ele não te deu espírito de covardia, mas Ele te deu espírito de valentia, de ousadia. E Ele pega Ezequiel e leva. E Ezequiel diz assim: assim como eu ouvi, eu o quê? Você está com a sua Bíblia aberta? Não fecha não, irmão. Um dos grandes problemas da igreja é fechar a palavra na hora da ministração. Acompanhe para ver se tem alguma coisa que verdadeiramente o que eu estou falando testifica. Assim como eu ouvi, eu profetizei. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem ouvido a Deus? Meu irmão, não adianta, para tudo que você está fazendo. Se você não está ouvindo a Deus, o seu trabalho é em vão. Você só está funcionando, você não está fluindo. Não adianta você fazer campanha de 7 tardes da bênção, 20 dias no monte, para Deus mudar uma circunstância. Porque se você não para ouvir a Deus, não é o seu serviço que vai fazer Ele mudar. Nós como corpo, porque Ezequiel está profetizando a vale de ossos sequíssimos. E diz o texto: quando eu profetizava, o que diz? Vai lá, versículo 7. Houve um ruído. Irmão, muitas vezes você vem numa reunião dessa. Eu quero dizer para você que você não está numa religião evangélica. Se você saiu da religião espírita, da religião católica, para vir para a religião evangélica, eu quero dizer para você que aqui não é uma religião evangélica. Aqui é a reunião dos filhos e filhas de Deus. Porque nós não queremos religião aqui, nós queremos a paternidade de Deus e fluir como o Espírito quer que nós fluímos. Como os filhos, por adoção, pelo sangue do nosso irmão mais velho, primogênito entre todas as coisas. Então, por isso que muitas vezes nós não entendemos, porque um começa a pular, outro começa a ajoelhar, outro começa a gritar. A religião, meu irmão, ela vai te falar: ei, eles não podem fazer isso. Na cartilha da religião, na cartilha ali, certo? No parágrafo 5º do inciso 6, está dizendo o seguinte: não pode pular na hora do culto. Na cartilha da religião é assim, mas na reunião do santo, dos filhos de Deus, eu pulo, eu salto, eu choro, eu grito, eu profetizo, eu libero palavras, porque eu sei quem eu sou em Cristo. E aí, sem entendimento você não flui. Você fica aqui, o pessoal do louvor, e eu quero falar para o pessoal que ministra: não adianta ficar falando: ergue a mãozinha, fecha o olhinho, ergue a mão. Se a pessoa, pastor Everton e Gadiel, vocês que ministram mais, se as pessoas não erguem a mão em casa, não fluem em casa, não fluem na intimidade com Ele, não tem o cheiro dEle, não gosta de estar com Ele 2, 3, 4, 5 horas ali no quarto dEle, não é aqui que vão fluir, não é nas reuniões que vão fluir, porque aqui eu só manifesto aquilo que eu sou em casa. Porque se eu tenho ouvido a direção de Deus lá no meu quarto, lá no meu serviço, dirigindo o meu carro, e Ele vem e começa a falar comigo, Ney, Ele está falando comigo, eu chego aqui, eu fluo, eu tenho palavras, você tem palavra, a igreja se edifica, a igreja cresce. Eu posso mostrar para vocês, eu tenho uma ressonância lá em casa, 2 hérnias de disco na coluna, uma ressonância. E esses dias para trás eu estava lá em casa, falei: cadê a minha dor? Cadê a minha dor? Falei: ué, eu fazia a caminhada de meia hora, já sentia, ficava meia hora sentado, eu já sentia. Aí eu vi na manifestação da glória de Deus, num congresso que eles fizeram aí de dentro para fora, e no momento daquele, aonde eu me joguei, eu me lancei na glória de Deus, o Senhor veio e me tocou. Irmãos,
Tem hora que eu procuro a dor. Falo, gente, mas estava doendo. Cadê essa dor? 2 hernias na coluna aqui, ó. Na vértebra, está lá na minha ressonância. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aonde a glória de Deus se manifesta, você não precisa ficar fazendo campanha para curar, não. Porque a própria glória, a própria palavra de Deus, a própria manifestação de Deus em nós, ela cura. Nós temos que crescer. E Deus está te trazendo essa noite aqui porque Ele sabe que Ele vai te usar. Ele quer alinhar a sua vida, no seu casamento, no seu serviço, na sua vida espiritual. Ele quer usar você. Ou você acha que Deus está perdendo tempo? E interessante que ele diz assim, quando ele começou a alinhar o corpo, quando ele liberou a palavra, presta atenção, ele liberou a palavra, diz que um grande ruído, vai lá, versículo 7, e um barulho de ossos que batiam nos seus ossos, foi batendo, e se ajuntavam, cada osso a quê? Cada osso ao seu? Imagina, você, um joelho lá na ponta, um pé na outra ponta, um tornozelo na outra ponta. Só que quando a palavra foi liberada, porque assim diz o Senhor, ó vale de ossos sequíssimos, o Senhor vos ajuntará e colocará tendões, pele, carne sobre vocês. E quando a palavra foi liberada, cada osso saiu do seu lugar e procurou o seu osso. Será se você consegue entender por que tem que alinhar? Você entendeu por que você tem que alinhar o seu casamento? Porque está travado. Seu casamento não flui porque está desalinhado. O cotovelo está no lugar do joelho, o joelho está querendo ser pé. A mulher não entendeu a função do marido, o marido não entendeu a função da mulher, os filhos não honram pai e mãe, sua casa está uma baderna, está tudo desalinhado. E eu te pergunto, onde você está? Cadê você? Deus sabe onde você está? Deus pode te pegar, o profeta, e te falar, coloquei você, o meu espírito profetiza sobre essas circunstâncias. Porque Deus está te mostrando cada circunstância que você tem passado, meu irmão. Cada circunstância, momento que Deus está te mostrando, Ele te levou, está na sua frente. E o que é que você vai fazer? Ficar só contemplando? Ficar só dizendo, ó Deus, é um vale de ossos. Ó Deus, é só meu casamento que está sendo destruído. É só minha vida financeira que está acabando. Ó meu Deus, é só uma enfermidade que vai me matar. Não! Porque Deus colocou em ti o espírito de vida. O espírito de vida está dentro de você, por isso que é de dentro para fora. E diz o texto que houve barulho, por isso que temos que fazer barulho. E vamos fazer barulho. E vamos fazer barulho. Essa igreja já foi conhecida como o lugar aonde a glória de Deus começava a manifestar às 7h30 e não tinha hora para acabar. Você não tinha nada que fazer aqui. Você já sabia até que ia pregar, sabia até o jeito, mas eu vou, porque eu sei que quando eu entrar lá, a glória vai me pegar. Havia um alinhamento. E o texto diz, e ossos que batiam contra os ossos e se ajuntaram cada osso no seu osso. Meu irmão, presta atenção uma coisa, na igreja, no corpo. Porque se Jesus é o cabeça do Cristo, Ele diz que a igreja é quem? O corpo. Concordam? Está escrito. Se Jesus é o cabeça, a mente que ouve o Pai, dá ordem ao Cristo na terra, que somos nós o corpo. Se você não está fluindo a vida que vem de Deus dentro de você, do corpo de Cristo, nos 4 cantos da terra, eu quero dizer algo para você: você está só funcionando. Dá uma cutucada nesse irmão e fala assim: funcionar não quer dizer que você tem vida. Meu irmão, nos nossos dias nós podemos entender isso. Se eu perco um braço, se eu perco o antebraço, se eu perco a mão, hoje eu posso ir lá e fazer o quê?
Uma prótese? Posso ou não posso, pastora Carmen? Faz uma bonitinha para mim, faz de ouro. Faz ela toda de diamante. Porque eu vou querer mostrar a minha prótese, porque eu perdi a mão. Essa prótese, ela funciona? Funciona, pastor Osmar? Mas ela tem vida? Ela flui? Então ela está no corpo, mas ela não é do corpo. Muitas vezes nós estamos no corpo, mas nós não somos do corpo, porque não tem vida de Deus em nós. Não flui o Espírito de Deus em nós. Vamos fazer um negocinho, vamos fazer um evento, vamos fazer. Meu irmão, para a sua casa, para os seus filhos. Hoje mesmo, a Cristo e nós estávamos vindo. Eu falei, filha, sobre o avivamento, sobre a chuva temporã, que são aquelas chuvas fortes. E é profético, pastor Osmar. Quem teve aqui, quem viu a chuva que caiu antes de começar o culto aqui? Todos, né? Caiu uma chuva forte. É a chuva temporã, que é a chuva que é a primeira chuva que vem para poder trabalhar a terra, que vem para poder trazer vida à terra, para que o agricultor venha trazer semente para a terra, até vir a chuva seródia. E eu quero dizer essa noite como profeta, Deus trouxe uma chuva forte nesse dia para trabalhar a tua terra, porque Ele está colocando semente em você, porque você vai dar muito fruto. Eu não tenho mais nada profético que aconteceu no dia de hoje. Hoje foi muito profético. Uma chuva forte, sem esperar. Começou a escurecer o céu, pastor Júnior, e veio uma chuva forte. E Deus encharcou essa terra. E Deus está encharcando a sua vida. Deus está encharcando essa igreja. Deus está encharcando o seu casamento. Deus está encharcando o seu relacionamento com os seus filhos. Deus está encharcando porque Ele está lançando sementes na sua vida, para que dê muito fruto. E quando Ele disse que o osso correu para o seu osso, meu irmão, eu tenho que entender minha função no corpo de Cristo. Porque se eu não fluir, o próprio corpo vai me colocar para fora. Quantos são membros do corpo de Cristo? Pega a mão, por favor, só para saber quantos são membros do corpo de Cristo. Então flua. Não só funcione. Tem gente funcionando. Você não é uma prótese. Você é alguém que o Senhor Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário, derramou o sangue dele para que você fluísse o Espírito que Ele colocou dentro de você. A prótese só funciona. E no começo você pode até enganar. Nossa, não, nem parecia que tinha prótese. Mas daqui a pouco, todo mundo sabe que você tem uma prótese no corpo, que você tem alguma parte que não flui, que já foi cortada fora, que funciona, porque é artificial. Hoje as reuniões não tem mais fluir, porque está muito artificial. Eu achei interessante o pastor Marquinhos pegar o microfone aqui. Ele não sabia que tinha mais uma música. E tinha mais uma música. O pastor Everton chegou para ele e falou assim: pastor, vai lá. Aí o pastor Everton chegou, olhou, o pastor Marquinhos subiu, e a glória de Deus continuou. Sabe por quê? Porque a fluidez, quando Deus tem liberdade, a fluidez, porque esse culto não é para mim, esse culto não é para você, esse culto é para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu tenho que ter a liberdade de saber que Ele flui através do corpo, porque Ele é o cabeça. Continuando, ele diz: e os ossos pegaram, cada um correu para os seus ossos. Ele fala de o quê? Sustentação. Porque o osso sustenta o quê? O corpo. Aí ele diz que tendões vieram. Tendões fala de quê? Ligaduras. Eu tenho que amarrar, eu tenho que fortalecer esses ossos. E ele diz que quando ele profetizava, veio sobre ele o quê? Você está com a Bíblia aberta, irmão? Veio sobre ele o quê, Júnior? Carne. Carne fala de quê? Músculo, força.
E ele diz que aí quando ele profetizava, veio ainda o quê? O que, pastor Davi? Pele. A pele fala de cobertura, de aparência. Eu quero dizer algo para você, que Deus tem uma obra completa para fazer na sua vida. Basta você alinhar com o céu. Ouça o céu. Se você está fazendo alguma coisa que não é o céu que está falando para você fazer, para. Eu perdi praticamente 8 anos da minha vida, porque eu achava que eu estava alinhado, e eu mais a minha esposa não estávamos alinhados no negócio, numa conversa de 20 minutos, que causou 8 anos de atraso. E Deus perguntou para mim: você quer a sua reputação ou você quer a sua integridade? Aí eu lembrei de Abraão: anda na minha presença e ser íntegro. Eu falei: Senhor, que a minha reputação caia por terra, porque eu quero ser íntegro, perfeito diante de Ti. E Ele começou o processo de alinhamento. Me custou muita coisa. Me custou vários relacionamentos com irmãos, com os amigos. Me custou vida financeira, me custou muita coisa. Mas eu disse: enquanto o Senhor não me tornar uma pessoa perfeita no alinhamento, eu não estou nem aí para minha reputação. Porque o Wesley não é nada. O Wesley não é ninguém sem a Tua glória, sem a manifestação do Teu poder na minha vida. Eu preciso estar fluindo. O que você quer? Uma reputação ou você quer um alinhamento com o céu? O que você quer? Ouvir o céu e deixar fluir através de você? Ou você quer viver ainda no mecanismo da religião, do sistema? Porque o Senhor essa noite vai dar pão para você que tem fome, mas Ele também quer dar semente ao que semeia, porque o que semeia tem um entendimento de multidão. O que semeia tem entendimento de que não vai parar em mim. Eu vou trabalhar e eu vou alimentar pessoas, e eu vou ter para alimentar minha casa. Eu vou trabalhar, vou alimentar pessoas, vou alimentar minha casa, e vou trabalhar. Sobre ele nunca vai faltar a semente do céu. Continuando, ele diz no versículo 8: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. E esse Espírito é com E minúsculo. E ele disse: então ele me disse. Quem disse? O Senhor. Novamente ele ouviu Deus, porque aquilo que Deus tinha mandado fazer, ele falou, ele profetizou e aconteceu, mas ainda não tinha vida. E Deus vira e fala: vai ter vida. Porque Deus é fiel, irmãos, para completar a obra que Ele começou na sua vida. Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começou na sua vida. Ele é fiel. Não há impossível. Eu creio, não há impossível. Diga comigo: não há impossível. Não há impossível. É a minha casa, são os meus filhos. Se alinha com o céu. Deixa Deus te encontrar no seu lugar íntimo com Ele, no seu lugar da adoração. O seu lugar de adoração, meu irmão, não é somente aqui no domingo ou na quarta. O seu lugar de adoração é no seu secreto com Ele. Aqui é o lugar da manifestação daquilo que tem acontecido na sua vida durante a semana. Deixa Deus fluir. E o texto continua dizendo: e quando eu profetizei, como me ordenaram, o Espírito entrou sobre eles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Irmãos, me dá mais uma atenção aqui. Ezequiel está no exílio, pastor. Depois do exílio, eles voltam e reconstroem Jerusalém, certo? Mas Deus fala que está levantando um exército. Eu quero te fazer uma pergunta: por que Deus falou que estava levantando um exército? Se Israel não ia guerrear mais, se Israel não ia entrar mais em batalhas, por que Deus está falando que vai levantar um exército? Choca, o texto não dá para entender. Se você olhar ele de primeira mão, ele diz: eis que esse vale de ossos sequíssimos é um exército. Um exército serve para quê? Para que serve um exército? Para proteger, para guerrear.
E se Israel não ia ter mais batalhas, para que Deus fala? É contraditório esse texto. Deus fala para Ezequiel: eu vou levantar um exército. Só que você caminhando, você vai ter um entendimento aqui, ó. Presta atenção, versículo 3. Ele diz: versículo 12: portanto profetiza. Ainda havia ter que profetizar outra coisa. Os corpos estavam todos em pés. E ele fala, e já tinha vida neles. E ele fala assim: portanto profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito. Você acha que Deus brincou no dia que Ele te salvou do lamaçal de pecado, da sepultura onde você estava? Você acha que Deus brincou? A sua profecia foi dada lá em Ezequiel, a 597 a.C. Ele diz: eu vou te tirar da sepultura e vou te colocar o meu Espírito. Ezequiel estava vendo a igreja erguida como um exército forte, uma igreja cheia do Espírito de Deus, uma igreja que flui, uma igreja que rompe, uma igreja que é chamada de corpo do Messias. Se não está fluindo na sua vida, é porque você está funcionando. E se for para funcionar, para. Não é vergonhoso você falar para. É vergonhoso sim. Eu passei por muita vergonha, porque Deus me parou e diz: eu vou te alinhar, porque eu te quero íntegro. Eu preciso falar contigo. Eu coloquei em ti o meu Espírito. Eu não coloquei em você, não foi espírito de covardia, mas foi espírito de intrepidez e de ousadia. O meu Espírito flui através de você. Alinhamento. Assim na terra como é no céu. Alinhamento. Tem que alinhar. Alinha a sua vida. Pastor, eu não estou ouvindo Deus falar. Como é que eu faço? Arruma um lugar. Nós temos 2 chácaras. Fala: pastor, quer passar 3 dias na chácara, 7 dias na chácara. Mas enquanto Deus não me falar o que eu tenho que profetizar, eu não vou ficar abrindo a minha boca. Entra para dentro do seu quarto, tranca a sua porta e fala para o seu esposo, fala para a sua mulher, fala para os seus filhos: eu vou ficar 4 horas, 5 horas aqui orando. Porque enquanto você não ouvir Deus falar, para. Você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, você está perdendo força, você está perdendo tudo na sua vida. Para. Temos que rever. De tempos em tempos o povo inventa algumas coisas. Quando eu tinha 16 anos, que eu frequentava a Presbiteriana Pioneira, Leonardo Sayum, pastor Júnior conheceu. Ele falou assim: irmãos, está vindo um movimento aí que destruiu os Estados Unidos e vai chegar no Brasil e vai arrebentar com a igreja brasileira. Em 91, chamado movimento gospel. Porque tudo é gospel agora. Não, é para a glória de Jesus, pode, é gospel. Então vamos inventar que é gospel. Boate gospel, show gospel, é tudo gospel. Não, meu irmão, há um princípio a ser obedecido, há uma palavra liberada, e o corpo tem que fluir naquilo que Deus libera sobre a palavra. Vamos parar de inventar coisas. O marido toma posição de marido, a mulher toma posição de mulher, os filhos tomam posição de filhos. Pastor, mas não está fluindo lá em casa. Então você e seu marido precisam entrar para o secreto com ele, porque ele vai te revelar aquilo que você tem que profetizar sobre a sua casa. Estão falando que essas cadeiras aí tem que ter gente. Não adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias. O que adianta ter uma igreja lotada de pessoas vazias? Nós precisamos ter gente que tem entendimento, que aonde chega, flui
a glória de Deus flui, o poder de Deus flui, manifesta o fluir de Deus na vida dele. Eu já estou encerrando, 5 minutos. Só falar a terceira pessoa que muitas vezes vem nesse culto. Duas Deus traz: aquele que tem fome e aquele que quer semente. O que quer pão, Deus dá pão. O que quer semente, Deus dá semente. E tem aquele terceiro que não sabe nem por que veio aqui. Sabe aquele terceiro que é o religioso? Aquele que reclama de tudo, que reclama do som, que reclama da hora que começa, da hora que termina, que reclama de A, de B, de C. Esse eu não sei quem trouxe ele. Eu não sei. Porque para mim, a palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele está. Então não importa se tem 10, se tem 20, se começou 5 horas, se vai terminar 9 horas, se vai terminar 11 horas. Eu quero saber se a glória de Deus está sendo manifestada, porque é ali que eu quero estar. Meu irmão, tem gente que sai dos 4 cantos da cidade e vem para cá. E quando a glória de Deus começa a manifestar, nós dizemos: não, pode só ir um pouquinho a mais, porque talvez você está atrapalhando a glória de Deus ser manifestada no corpo. Pensa bem nisso. Se você está funcionando ou se você está fluindo. Quem flui, ele tem prazer que o Espírito de Deus flua mais através dele. Mas quem funciona está doido para parar logo, porque eu já estou cansado de funcionar. Já cansei. Funcionei demais, desgastei. Troca as engrenagens. Quantos querem fluir aqui? Deixar a vida de Deus passar através de você. Alinhe a sua vida com o céu. Alinhe a sua vida com o céu. Meu irmão, se o céu... Esses dias para trás eu estava conversando, não sei com quem, sobre a questão do discipulado. Você sabe por que o discipulado funcionou nessa igreja? E nós cremos que vai funcionar ainda? Porque o discipulado fluía através de uma pessoa. E eu sei que muitos aqui foram impactados por essa pessoa. E ainda, o que Deus começou, Ele é fiel para completar. Uma das coisas que nós temos que alinhar com o céu, que a maioria não quer mais se envolver no discipulado. Sabe qual que é, pastor Davi? Eu vou falar um dos segredos, um das chaves, um das respostas. O senhor que está responsável por isso. É porque a nossa linguagem era o meu discípulo. O meu discípulo, a minha geração. E hoje quando fala em discipulado, todo mundo fala: não é canseira, mexer com gente não é dor de cabeça, canseira. Mas o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Ide e o quê? Ter ou fazer? E muitas vezes nós falamos quem? O meu. A Bíblia fala fazer, e nós falamos teu. Desalinhou, pastor, desalinhou o céu. O céu mandou fazer. O céu não mandou você ter. O céu mandou você fazer, fluir através de você. Aí todo mundo cansou. Por que todo mundo cansou? Porque fez errado, desalinhou, parou. Vamos fluir de novo? Então vamos fazer, discípulo. Vamos deixar fluir através de mim. Eu quero dizer algo para você. De novo, Deus não vai fazer nada através de você que Ele antes não tenha feito em você. Para. Liminha, Fani, a dança é profética. A dança, ela tem que acompanhar o culto. Ela é profética. Gadiel, pastor Everett, o lugar de vocês é no altar. É porque no momento desse aqui agora, a equipe toda já deveria estar tocando, para que a glória continuar se manifestando. Nós temos que fluir. É um corpo. Não é dizer: agora é 2 musiquinhas rápidas, 3 musiquinhas lentas, né? A palavra de oferta, os avisos. Isso é religião. Quer dizer para você que isso é religião, tá? Nem missa não é, porque a palavra missa vem de missão. Antigamente as pessoas iam à missa para saber qual que era a missão da igreja. Então nem missa não é mais. Quantos filhos de Deus tem aqui nesse lugar?
Abre o teu entendimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O cara que começou esse ministério, a visão dele no mínimo era essa cidade. Estou mentindo? O mínimo dele era essa cidade. Nós vamos ganhar essa cidade. Essa cidade. O cara via essa cidade. Deus pegou ele e levou ele, quando ele ainda estava na renovação carismática, e levou ele no lugar e disse: pode, por acaso, eu trazer avivamento a essa cidade? E ele disse: conta comigo. E você está aqui hoje porque alguém ouviu a voz de Deus. Existem pessoas para sentar nessas cadeiras, para encher esse lugar. O Pedro virou para mim esses dias para trás, nosso baterista, quando o Cláudio Duarte esteve aqui. Isso aqui lotado, 1.800 pessoas. Presta atenção nisso aqui. E eu quero que você, se você é profeta de Deus, eu quero que você caminhe nessa visão. O Pedro chegou para mim e falou: pastor, mas que tanto de gente, que coisa bonita. Eu virei para ele e falei: Pedro, isso aí não é nada do que Deus vai fazer aqui. Glória a Deus, aleluia. Ele virou para mim e falou assim: pastor, o senhor acredita que essa igreja vai ficar lotada? Eu falei: Pedro, vai ter 4 cultos no domingo, Pedro, lotado, Pedro, porque tem gente que vai vir dos 4 cantos da terra para ver a glória de Deus ser manifestada através de você e de mim. Eu vi isso. Mas eu preciso alinhar. Você precisa alinhar comigo. Talvez eu sou a junta. Talvez eu sou a junta do seu braço. Talvez você é a ponta do dedo. Talvez você é a articulação do dedão. Talvez você é o pé. Alinha. Sopra Espírito. Sopra Espírito. Sopra Espírito. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não quero saber o que você vai fazer, mas você precisa agora buscar de Deus a palavra para alinhar a sua vida. Se você quer dobrar os joelhos, se você quer baixar sua cabeça, fechar seus olhos, se você quer sair do seu lugar, se você quer dizer aqui: eu vou alinhar a minha vida nessa noite. Sopra Espírito de Deus neste lugar. O que você está vendo? O que você está enxergando? Sopra o Espírito. Você não precisa de uma melodia. Você não precisa. Se você quer ficar em pé, fique em pé. Você que sabe, não sou eu, não, é você que sabe. Eu tenho procurado alinhamento. Eu tenho procurado alinhar a minha vida. Eu tenho procurado ouvir o céu. Eu quero ouvir o céu, não quero ouvir os homens. Eu quero ouvir o céu. As feridas não tratadas, vem restaurar. Isso, busca. Deixa Deus te achar nessa noite. Oh Deus. Neste lugar. Chacalabalabalash. O que você está vendo? Eu vou te fazer essa pergunta. O que você está vendo? Pode viver? Pode reavivar? Pode reavivar a sua vida? Pode reavivar, pode tornar a ter vida? Pode, então profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Volta a vida, volta a vida, volta a vida, volta a fluir, volta a fluir, volta a vida, volta a fluir. Com teu poder
Chacalabalabalabacheirealabalás. Ricalabaçolabalabalabalás. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Show! Sobre os Vale. de ossos secos, Faz exército. Coloca a mão sobre o seu irmão que está do seu lado. Coloca a mão sobre o seu irmão. Talvez ele não tenha força. Talvez ele não tenha força. Ora com ele. Ora com ele. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Deixa fluir. Vem restaurar Deixa fluir. e curar. sobre os Ossos secos. Faz exército se levanta. Chacalabalabalabalabalás. Xerelabalabalás. Vamos alinhar o corpo. Tratar. Vamos alinhar o corpo. Vem restaurar. Vamos alinhar o corpo. Sai do seu lugar e ora com alguém. Eu quero te pedir isso. Se Deus é contigo, se Deus cura a sua vida, sai do seu lugar e ora com alguém. Chacalabalabalabalabalás. Xerelabás. Xaralabalabalás. Xerelabás. Orialalabalás. Xerelabás.